Na maioria das vezes, quando a gente recebe, ou quando alguém recebe alguma coisa, na maioria das vezes, a grande diferença, na maioria das vezes, nem é tanto o que você recebe, mas quem recebe, o que se faz com o que se recebe. Porque tanto vem coisas boas como coisas más, mas depende de quem está recebendo, ouvindo ou recebendo alguma coisa. É o que vai fazer a grande diferença. É o coração onde assenta a palavra, né? Os ouvidos que estão recebendo, ou aquele que recebeu, seja o que for. A grande diferença, na maioria das vezes, é quem está recebendo, e não o que recebeu, na maioria das vezes. Amém? Então seja um bom ouvinte, saiba fazer bom uso, tá? Áureo, aquele localzinho lá do equalizador, apertadinho lá para ver se para essa chieira. Eu tenho insistido algumas vezes, já que estamos ainda no início do ano, com respeito a como é que você vai fazer esse ano ser. Não como o ano de 2017 vai fazer com você, mas o que é que você vai fazer com ele, porque os anos vão passando, eles passam porque é uma contagem. Venceu aquela contagem dos dias, começa outro ano. Você fazendo ou não fazendo, os anos vão passando. Se você dormir o dia todo, 24 horas, elas vão passar, querendo você ou não. A terra vai dar uma volta ao redor do sol, você querendo ou não, isso vai acontecer. Então, da mesma maneira, um ano termina, começa outro, você fazendo ou não fazendo. Mas com a sua vida, vai depender daquilo que você vai fazer com as oportunidades, com as coisas que chegam até você. Aprendendo a olhar para o passado só para ver o que é que você não fez e deveria ter feito, o que você fez e não deveria ter feito, e também muitas coisas que fizemos da maneira que não deveria ter sido feita. Tenho falado, não importa apenas você olhar, estou insistindo nisso, estou sendo repetitivo, porque eu sei que faz a diferença repetir. Você ouvir e entender, o primeiro mês ainda, nem chegamos no final dele, estamos no início do ano. Então o que você vai fazer com esse 2017, é o que vai fazer diferença na sua vida. Com as oportunidades que vão chegar, com as ofertas que você vai receber, com os conselhos, com a palavra de Deus pregada, ministrada a você. Eu me preocupo com isso porque eu não quero ver mais crentes repetentes. Então por isso eu estou gritando, tenho repetido, poxa, anos vão passando e eu disse, por falta de desejar feliz ano novo, não é, que as pessoas fazem isso. Você vai ver isso pelas internets, né, a família, as pessoas desejando, e aí passa outro ano, entra outro ano, e a gente vai vendo a mesma situação. E você vai vendo isso e fala, caramba, mas me desejaram ano novo, eu levantei da cama com o pé direito, eu fiz tudo que mandaram fazer, as simpatias, né? Comecei a vestir a camisa primeiro com o braço direito, calço primeiro o sapato no pé direito, calço a sandália primeiro no pé direito, e está continuando do mesmo jeito. E o que é? Na mudança de ano novo, eu estive na igreja, estive junto, orando, passei lá na mudança de ano, mas minha vida tem tantos anos já que eu faço as mesmas coisas e minha vida não muda. O que é que está errado então? O mundo está aí, as oportunidades estão aí, as deixas. Pastor, você já começa dizendo então que esse ano está aí, e para que ele seja bom, eu que tenho que fazer ele ser bom? Claro, abaixo de Deus é você, porque Deus já deixou as coisas. A Bíblia diz que Deus deu o mundo para os homens cultivar, plantar, conquistar e dominá-lo. Mas o que tem acontecido são atitudes que não nos ajudam. Mas os conselheiros estão aí, as oportunidades estão aí. Se escuta, as informações são tantas que nós não conseguimos acompanhar. Tanta informação, tem de tudo hoje, não há desculpa para ninguém. E já tenho dito, você que conhece a Deus, que tem Jesus, está melhor ainda, porque tem o Espírito Santo para te ajudar a todo tempo a ser vitorioso, e mais do que vitorioso. Mas como é que vai ser então esse ano?
Como é que nós vamos chegar no final? Olhando para o tempo, ouvindo as verdades e achando bonito, mas não tomando decisões? Ouvindo a palavra e até concordando com o que ouço, achando bonito e até levantando a mão e dando glória a Deus. Alguém vem e canta um hino lindo, dizendo coisas, eu até choro, concordo, balanço a cabeça, saio até alegre dali, foi tudo legal, muito bacana, o hino falou bem, meu pastor falou bem, que pregação, uau! Nós ouvimos aqui, um dos filhos disse assim, uau, eu vou. Já o outro filho disse, não vou. No momento que eles ouviram a voz do pai, cada um teve uma atitude. Parece que não refletiram muito bem, não pensaram muito bem na resposta. Foi uma atitude momentânea. Eu quero dizer com isso é que muitas vezes dentro de um culto, numa reunião, pode ser que a atitude, que a minha ação, que a minha forma de pensar no momento é até boa, mas e depois? Talvez alguém tenha ao contrário, escuta, mas escutei, talvez até machucou, talvez nem gostou muito daquilo que ouviu, mas e depois? É como aquela surra, ou como aquela repreensão que o pai dá em 2 ou 3 ou 4 ou 5 filhos, e a gente vê comportamentos diferentes, mas depois é que vai fazer a grande diferença. No decorrer, depois que você pondera, cogita, esmiuça, mastiga o que ouviu, o que sentiu, a correiada, o tapa, ou o conselho, ou o presente que te deram. Nesse caso, o que disse que não ia foi, o que disse que ia não foi. E Jesus pergunta, quem é que fez certo? Talvez alguém diria, o que disse não? Não, peraí, ele disse não na hora, mas fez o que devia ser feito. Em compensação, o outro, e aí eu faço uma certa graça, o outro que pulou, que dançou, que disse que a palavra foi boa, que concordou com a ordem do pai, não foi. Nos cultos, muitas vezes, algumas pessoas veem em movimento e dizem, uau, aquele cara dançando, sapateando, pulando, rodopiando numa perna só, deve ser uma bênção, mas depois vê-lo fazendo coisas que não deveriam ser feitas por um cristão, por ninguém, muito menos por um crente. É o camarada que quando ouve a voz diz, uau, mas depois não faz. Muitas vezes talvez tenha alguém sentado perto de você com uma carinha meio séria, e talvez nem pulou no culto, talvez nem dançou. Ninguém está sendo contra danças, né? Que gostoso línguas estranhas, que gostoso profecia, que gostoso rodopio, que gostoso pular. Eu amo ver a pessoa cantar com unção, com graça, e a igreja rodopiar, e todo mundo levantar e bater palmas juntos com ânimo. Isso é maravilhoso, mas isso não salva ninguém. O que eu quero dizer é isso, que isso não salva, isso não liberta ninguém, isso não muda a sua vida espiritual lá na frente, isso não muda a sua situação socioeconômica, não vai mudar o seu status migratório se você não está legal, não vai fazer a sua empresa crescer se você não tomar atitudes que continuem. Saber viver a cada dia, não só em um momento, mas começar algo e levar, ainda que no momento em que você ouvir essa palavra, você falar, não, mas depois que você sair, pondere, pense naquilo, fala, uau, eu ouvi uma palavra, essa palavra é de vida, ela é boa. Esses anos que têm passado, será que todos os anos eu faço votos, promessas, mas depois vai embora, e largo para lá, porque está em suas mãos ser. Depois de Deus, meu querido, é você quem mede, quem pesa, quem constrói ou destrói a sua vida. Não estou falando de acidentes, né? Estou falando da sua vida, as escolhas que nós fazemos. Talvez alguém olhar para mim e dizer, pastor, mas era para o senhor ser rico então, tem 20 anos que o senhor é pastor. Sabe, o horário, esses dias Deus falava comigo, como você é rico. Eu falava, uau, e me trazia a vida, e eu falava, caramba, quando eu estou pregando, dizem que eu sou milionário. Todo mundo que entende de palestra, de oratória, de Bíblia, de recursos de homilética, de transmissão da palavra, diz, quando você está pregando, você é o cara mais rico que tem, essa é a minha riqueza, foi o que eu escolhi, talvez não seja o que você escolheu, mas eu investi os meus recursos em pregar o Evangelho.
Foi aqui que eu dormi, que eu passei noites estudando, horas e horas. Foi a isso que eu me apliquei. Se eu tivesse me aplicado a outra coisa financeira, Deus teria me dado também um retorno ali, que eu me aplicaria bem. Aqui eu me sinto rico. Neste momento eu posso dizer: caramba, como eu tenho ouro, como eu tenho prata, porque eu sinto a palavra fluir, a alegria em meu coração por transmitir a palavra, e saber que o Espírito está comigo nessa mensagem, e que o sábio que a ouve muda de vida. Aleluia! É a minha riqueza. Se o seu chamado não é esse, você já entendeu qual é, seja no que for, tente fazê-lo com maestria, com domínio. Eu tenho falado sobre isso. A gente deita à noite, coloca a cabecinha no travesseiro, e naquele momento, quem tem tempo reflete nas suas escolhas. Como é que foi o seu dia? Passou o dia, deitei-me agora, então como é que está sendo? O que eu tenho construído? O que é que eu tenho feito? Qual a diferença? Que peso tenho eu na balança? Tenho deixado passar as oportunidades? Se tenho, peraí, está na hora de segurá-las. Está na hora de fazer boas escolhas, bons investimentos, boas aplicações naquilo que você quer. Porque se você escolheu algo, seja bom naquilo. Dedique-se. Dedique-se. Você vai ver maus pregadores, porque escolheram, mas são maus, que não estudam, não oram, não se entregam àquilo, ao chamado, à escolha. Você vai ver maus pintores, maus mecânicos, maus juízes, maus políticos, porque começam algo, mas vão pela metade. Alguma coisa deturpa as suas escolhas, se corrompem naquilo, são vergonhas, são fracos e fracassados. Não seja mais um. Não estamos falando de ser milionários, estamos falando de ser prósperos naquilo que eu faço, na minha escolha, nas minhas decisões. Certa feita, eu não vou tomar tempo dizendo tudo sobre isso, mas foi dado um testemunho há pouco tempo de um cidadão que atrapalhava as reuniões de um culto, porque fosse qual fosse a reunião, ele pulava e dava glória a Deus, aleluia, falava em línguas e corria pelo meio da igreja. Mudou-se um novo pastor para aquela igreja, então os obreiros disseram: o senhor tem que dar um jeito no camarada aí que pula para lá e para cá e atrapalha as nossas reuniões. E o pastor era novato ali, era um povo que era crente, mas aquele crente meio frião assim, que igrejas que mosquitos voam e todo mundo escuta, se cair uma pulga, se escuta o barulho. Essa igreja é bem friinha. Então o pastor chegou e falou: pode deixar que eu vou dar um jeito no cara, vou pegá-lo mesmo, deixa ele pular no culto que eu tiver. E ele pulou mesmo. Pulou e era um culto normal, era uma reunião. Ele saiu lá e glória a Deus, aleluia. Então vai dar um jeito? Não, ele falou: pode deixar. Foi na casa do camarada. Ele disse: ele, quando chega lá, cortando o assunto, eu vou cansá-los com tudo isso. Depois de muitas coisas que Deus falou através desse homem com esse pastor, disse também: olha, quando Deus me salvou, eu era um perigoso bandido. Ele disse que a única coisa que Deus ia pedir para mim fazer para ele era não deixar de dar glória a Deus, que Deus me salvou só para isso. Eu não ia ser pregador, não ia ser cantor, nem nada, mas o meu ministério era adorar a Deus onde eu estivesse. Toda reunião que eu desse glória a Deus, aleluia, para lá e para cá, e é isso que eu faço. Claro que um homem saiu de lá convertido, o pastor converteu-se na casa desse homem. Eu encurtei as coisas ali, que teve muita coisa bonita que fez o homem chorar. E quando ele ia saindo, o irmão foi e abraçou com ele. Quando foi abraçado, ele foi renovado, falou em línguas e chegou em casa falando em línguas, foi renovado. No próximo culto que teve, o menino veio pulando. Quando veio pulando, ele mandou com os obreiros: e agora? Pega ele, pega ele, pega ele. Que nada, mandou, foi todo mundo calar a boca, deixou o camarada pular. A igreja foi renovada. Mudaram o sistema do culto por causa de um homem. Ele entendeu a voz de Deus, entendeu o seu chamado e fez aquilo que tinha que fazer. Talvez, se você entender a voz de Deus, agora não aconteça nada, mas daqui uma semana, talvez um mês, talvez um ano, vai chegar o momento em que a sua fidelidade vai render frutos para Deus, e Deus vai te usar naquela pequena coisa que Ele te chamou para fazer. Você crê nisso? Aleluia.
Na maioria das vezes depende de como agimos com o que recebemos, e não da forma que nós agimos com aquilo que recebemos. Nem tanto o que recebemos, mas o que é que eu vou fazer com isso que veio às minhas mãos? O que é que você tem feito com as oportunidades, com o dom, com o talento que Deus te deu? Com a porta que Ele abriu, com a oportunidade que apareceu, com a mensagem da palavra que ouvimos. E aí há algo que tem muito doído em meu coração, exatamente, primeiro, que se tem feito com a palavra, ela tem virado comércio por aí, tem feito com ela palhaçada. E aí entra o camarada, se estão te entregando o que não presta, mas você presta, você não vai ficar com aquilo. E costuma-se receber o que não presta, quando é entregue na mão de quem presta, e a maldição ser transformada em bênção. Aleluia! E costuma-se receber coisas boas do Altíssimo e tratá-la como se não fosse nada. E a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. O mesmo semeador semeou e a semente caiu em 4 lugares. A mesma semente. O mesmo semeador e a mesma semente caiu em 4 locais diferentes, ou seja, 4 pessoas diferentes. E diz que a primeira que ouviu, ou uma delas, não deu nem bola, não considerou. A palavra sunieme no grego quer dizer que a pessoa não entendeu o valor. No texto você vai ver que está dizendo assim: essa que caiu na beirada do caminho foi aquele que ouviu e não entendeu. O entender ali não é que não compreendeu porque falou em grego. Você vai ler lá em Mateus 13 que essa pessoa não entendendo, o diabo vem e leva embora o que foi semeado. A palavra ali, sunieme no grego, não é porque falaram em uma língua diferente, não. Ele não entende o valor, ele não considera, ele não dá créditos ao que ouviu. Mas depois mostra 3 corações diferentes. Uma recebe, só que morre. A outra também recebe, mas não dá frutos para. Mas há uma quarta que recebe e dá frutos, e muitos frutos. A mesma semente, o mesmo semeador, porém ouvintes diferentes, receptores diferentes, corações diferentes. A mesma semente. Pastor, você quer dizer então que pode ser dado aqui de cima do altar, ou lá fora, oportunidades boas para pessoas, e alguns não a considerarem, alguns deixarem passar? Claro, eu sei que você sabe disso. É um renovo para o seu conhecimento, para a bagagem que você tem, para que, peraí, o semeador é entregue uma coisa boa, porque da parte de Deus não vem coisa ruim. Teve um que nem deu ouvidos. Isso não é nada, isso que eu estou ouvindo é nada. Essa que ouve, larga para lá, e o diabo vem e leva embora. E as outras 3, teve quem até ouviu e achou engraçado, mas depois largou por causa das lutas. O outro também gostou, mas largou por causa das riquezas, se envolveu muito e a palavra foi embora, não frutificou. Mas teve um que ouviu e deu muitos frutos. Isso fala de coisas espirituais, claro, é o reino dos céus, mas isso também acontece na vida secular. Eu não estou espiritualizando tudo. Existem coisas, uma boa oportunidade que você tem de emprego, talvez de casamento, talvez de estudo, de formação, eu não sei, e nós tratamos mal isso, largamos para lá. Oportunidades que passam e a gente fica com a miséria. Não, do jeito que tá bom. Uma coisa é você se conformar com o que tem, porque não é um cara ganancioso. Outra coisa é ser relaxado, preguiçoso, sem interesse, estar em uma inércia, numa letargia, e aí não avança, não vai, não conquista, não chega, por medo, por preguiça, timidez, e o tempo vai passando. É 2017, o que é que você vai fazer com ele? Não fique esperando um ano fazer com você alguma coisa, não. 2017 está aí, e ele vai passar. A semente foi tirada para 4, o que é que fizeram com ela?
Um deles recebeu e falou: pera aí, isso é a palavra de vida. Aleluia. Vamos fazer bom uso com aquilo que nós recebemos. Você está recebendo algo agora, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida que Deus está falando com vidas aqui dentro. E esse ano ele começa oferecendo coisas. Nossa irmã ali começou o ano aceitando a Jesus como Salvador. Lilian, lá no hospital também, irmã Isa pregou para alguém por telefone, ela aceitou Jesus como Salvador. Começou bem o ano, 2 almas já em janeiro, está gostoso isso. Mas aparecerão oportunidades, convocações, convites, anúncios. Alguém vai te convocar ou vai lhe dizer algo que pode mudar a sua vida. Como é que você vai tratar é que vai fazer a diferença. Não adianta só a gente achar interessante, bonito alguma coisa, achar que foi boa a palavra, achar que foi interessante o conselho, se não houver prática, se não houver atitudes que beneficiem a minha vida, a vida do próximo, que me façam crescer, que edifiquem a minha vida, a vida da minha família. Estou dizendo que tudo que você fizer vai dar certo, não é isso que eu estou querendo dizer. Há lutas na vida, há dificuldades, muitas dificuldades, mas é muito bom quando você olha. Esses dias atrás alguém me disse assim: consegui sobreviver em tal lugar, com certeza vou conseguir também sobreviver aqui, que é muito mais fácil. Eu, como meio filósofo, meio conselheiro, claro, e não durmo também no ponto, eu disse: nem sempre, ou melhor, não se depende de sobreviver, mas de como. É poder olhar para trás e falar: sobrevivi, mas com honestidade, com santidade, no nosso caso, com pureza, com boas escolhas, com atitudes corretas. Porque às vezes você sobrevivi, mas como? Matando, roubando, destruindo vidas. Ele calou a boca, porque a vida dele não foi boa quando ele estava. Sobrevivi. Eu falei: também conheço um monte de assassinos, estupradores, que sobreviveram, mas não podem olhar para trás e dizer para os filhos: olha o legado que eu deixei para vocês. Ou para os irmãos, ou para a família. É muito importante poder dizer: epa, esse camarada deixou uma história bonita. Foi curto o tempo, mas deixou uma história bonita. Fez boas escolhas, fez diferença na vida.